Amados irmãos, a paz de Deus novamente, aqui novamente para gravar o vídeo, amém? Eu sempre falo para os irmãos que eu tiro um tempinho para ler os comentários dos irmãos, aleluia, glória a Deus, tanto nas campanhas das quais nós estamos fazendo junto para os carfaços do nosso Deus, mas as mensagens aqui mesmo no canal, amém? Dos vídeos que eu estou subindo. E vejo que os irmãos estão sendo avivados com as mensagens para a glória de Deus, né? Estão voltando a orar, estão voltando a jejuar, estão ficando avivados, a recalamaia. E isso é muito importante porque o soldado tem que estar se revestindo todo o tempo para não estar vulnerável e fraco no mundo espiritual. Mas também tem aqueles irmãos que têm muitas lutas para orar, para jejuar, aqueles que estão desanimados. Então nós vamos falar hoje rapidamente. Eu não quero me prolongar muito no vídeo, mas vou, como sempre, gosto de dar lugar para o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, quando eu venho gravar vídeos aqui com os irmãos. Nós sabemos que tudo para Deus, meus irmãos, é com ordem e decência, né? Quando vamos orar, quando vamos jejuar, quando vamos fazer uma campanha, quando vamos fazer uma vigília, tudo para o Senhor é com ordem e decência. Então, quando jejuamos e oramos é a mesma coisa, né? Quando temos uma disciplina de oração, temos uma disciplina de jejum, temos uma disciplina de orar nas madrugadas, mas quando nós oramos e jejuamos, tudo se ativa no mundo espiritual. E é por isso que muitos irmãos têm guerras, porque é diferente você manter uma vida de jejum constante, de oração constante, uma disciplina, exatamente como Daniel tinha de orar 3 vezes ao dia, que foi assim que o Senhor me recomendou. Ele me quer 3 vezes ao dia e ainda tenho que estar nas madrugadas. Ele me quer nas madrugadas. O Senhor é um Deus que gosta que os seus filhos estejam na madrugada. E é por isso que as minhas campanhas, as maiorias que o Senhor me dá o alvará, é para fazer na madrugada. Porque é na madrugada quando os bruxos estão fazendo as suas bruxarias. É na madrugada quando o mundo espiritual está trabalhando mais forte. Não que eles não deixem de trabalhar de dia, recalamaia. Então, as minhas campanhas, a maioria é um sacrifício, sim, recalamaia. É para quem realmente quer estar avivado no mundo espiritual. Porque é diferente você orar uma vez ao dia. É diferente quando aquela pessoa, porque existem pessoas que elas só vão orar quando estão atribuladas, quando elas estão com um problema, quando elas precisam de Deus de uma solução. E tem aquelas que oram sempre, que têm uma vida constante de oração e jejum. E são essas pessoas que incomodam o inferno. Então, geralmente, quando a pessoa ela começa a voltar a orar, a jejuar, ela vai ter guerras espirituais, que é o que está acontecendo com muitos irmãos. Vem o demônio do cansaço, vem o demônio do sono, vem os demônios da guerra mental, que a mente da pessoa fica atribulada e a pessoa não consegue, Harikalamaya, ela não consegue se concentrar na oração. Quando nós oramos, nós temos que nos desligar do mundo espiritual. Perdão, temos que nos desligar do mundo físico. Por isso, quando eu vou iniciar a oração, vamos nos desligar do mundo físico e entrar no mundo espiritual, para que nós possamos sentir a presença de Deus. E é por isso que tem pessoas que têm o hábito de orar, de jejuar, que elas são muito mais sensíveis ao toque de Deus. Quando eu falo, irmãos, o Espírito Santo está passando, aqueles que já estão mais ativos, eles sentem a presença do Senhor, porque eles são mais sensíveis à voz de Deus, ao toque de Deus. Haramashalamai, estão concentrados na oração, estão concentrados ali, ligados os seus pensamentos no Senhor. Mas aquele que só está pedindo para a oração terminar, que está sentindo dor aqui, dor ali, isso são demônios que jogam setas. E as orações, a oração de um justo pode muito os seus efeitos, né? Então não é a minha oração, é a oração da igreja. Por isso que é inaceitável, inadmissível quando vemos para os pés do Senhor estar dormindo, né? E temos que repreender, por isso que eu na hora da oração repreendo todo espírito de sono, de cansaço, de desânimo, para que o Senhor venha nos blindar e nos revertir, para que possamos sentir a sua graça. Porque quando nós oramos, tudo é projetado primeiro no mundo espiritual para depois vir para o mundo físico, Aramassuri Calamaia. E é por isso, na hora que eu estou orando, o Senhor começa a me dar as visões das bênçãos que o Senhor vai derramar sobre o seu povo. Quando eu estou orando pelos casamentos, orando para que os irmãos venham ser curados, orando para que o Senhor venha dar armadura espiritual para aqueles que não têm armadura, porque através da oração, as armaduras daqueles que está velha vai sendo trocada, Aramassuri Calamaia. As armaduras daqueles que estão fracos vai sendo trocada. E se temos armadura, estamos revestidos, Ricalamaia, no mundo espiritual. E os demônios não podem nos jogar setas. Essas armaduras, tudo no mundo espiritual é assim.
Nada do Senhor vem de graça. E é isso que eu prego aqui. Harekalamaia. As coisas do Senhor são muito valiosas. Então, quando nós oramos, jejuamos, tudo se ativa no mundo espiritual. O céu se abre ao nosso favor e a bênção vem. Mas vai ter guerras, né? E é por isso que tem irmãos que têm dor de cabeça. Dor aqui, dor ali, sentiu o sono, sentiu o cansaço, veio o demônio que guerreou contigo porque está incomodando o inferno, Ramachalamaia. Isso se chama guerra espiritual. Quando você começa a ficar avivado, quando você começa a se santificar, quando você começa a orar, quando você leva esta disciplina, porque o crente não pode orar uma vez ao dia, não é o suficiente, meus irmãos. Orar só quando vai dormir, jejuar só quando está atribulado, recalachalamaia. Tem jejuns que nós temos que jejuar por outros irmãos, jejuar pela família, eu jejuo pela minha família, né? Nós não podemos ser egoístas de forma alguma, temos que jejuar, orar um pelo outro. As minhas orações, elas não são somente para mim. Quando eu vou orar, e quando eu vou jejuar, o Senhor disse, jejua por este propósito, por esta causa. É assim. Mas eu levo uma vida de jejum. Me fizeram mais de uma vez uma pergunta, irmã Ruth, que eu não gosto que me faça as perguntas, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou ninguém na face dessa terra, ser humano é melhor que ninguém. Nós, diante dos olhos do Senhor, somos todos iguais. Mas existe uma diferença do filho predileto, né? Quer dizer, daquele filho íntimo e daquele filho que nem é íntimo, porque o Senhor não tem filho predileto. Eu ia falar filho predileto, olha a equivocação. Tamaia, o Senhor não tem filho predileto. Nós somos todos iguais diante do nosso Senhor, né? Mas ele tem filhos íntimos. Filhos íntimos. E é por isso que muitos irmãos estão tendo batalhas espirituais, batalhas na mente. Eu não consegui sentir nada. Eu não consegui sentir nada, minha irmã, não consegui. Os irmãos estão vendo como é que é? Então os irmãos ou guerreia com os joelhos dobrados ou vai deixar Satanás pisar em cima de ti. É desse jeito. É desse jeito. Porque orar e jejuar incomoda o inferno. Incomoda. Naquela madrugada que nós estávamos orando, eu disse, irmãos, dê glória ao Senhor. Não foi isso que eu falei. Vamos falar. O Senhor me disse, vamos dizer, a graça está sobre o povo de Deus. A graça está sobre o povo de Deus. Recalamaia. A graça está sobre o povo de Deus. Eu disse, clame, meus irmãos. A graça, retamanturixalamaia. A graça está sobre o povo de Deus. A graça está sobre o povo de Deus. E eu vi aquele estrondo, pum, no inferno. É isso que acontece quando nós oramos, jejuamos, clamamos e buscamos o nosso Deus. Primeiro, a bênção é materializada no mundo espiritual para vir para o mundo físico. Existem guerras, existem demônios no terceiro céu. Rantamaia, que pega orações que não têm aquebrantamento, orações que não têm fé, orações que não têm humilhação. A oração, ela tem que passar do terceiro céu para chegar no trono de Deus. É desse jeito. É desse jeito. O crente tem que se acostumar a estar com os joelhos dobrados. Ele tem que orar 3 vezes ao dia. E eu, quando estou na rua, eu estou em espírito de oração. É um hábito meu. Tá em espírito de oração. Eu estou ali na rua, mas os meus pensamentos, eles estão ligados com o Senhor, tanto que eu ando sempre com um fone no ouvido, escutando testemunho ou um louvor. Porque uma coisa, meus irmãos, é viver, é orar uma vez ou outra. E outra coisa é você acostumar, você tá orando. Quando você acostuma o seu corpo a orar, quando você tá acostumado a orar, você tá acostumado, você quer sentir o maná, a graça, a presença de Deus. E essa presença maravilhosa que faz com que os santos queiram estar na presença de Deus. Recalamaia. Oh, Deus poderoso. O crente tem que orar, jejuar, guerrear contra esses demônios, repreender todo o cansaço, todo o desânimo, toda angústia. Rantaramaia. Lamentavelmente tem pessoas com muito tempo de crente e nem sabem orar. Já aconteceu de eu estar na igreja, eu sempre falo que eu falo comparações porque o Senhor me permite, porque lamentavelmente até os pastores têm que ensinar o seu rebanho a orar. A oração é oração de guerra mesmo. Porque quando nós oramos, se ativa o mundo espiritual.
E os demônios não querem que nós sejamos abençoados. Ele não quer que nós amadurecemos na fé, crescemos na graça. Ele não quer que tenhamos armaduras para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ele quer que a gente fique vulnerável. Então ele joga suas setas, ele joga seu cansaço, ele joga até doença quando você não tem a armadura de Deus. Taramaia. Até doença. Então o que acontece? Quando eu estou orando ali, clamando ao Senhor, ao grande Jeová Jireh, o grande Criador do céu e da terra, para que os demônios saiam daqueles que não estão libertos, recalamaia, tem que expulsar e às vezes até chamar o nome deles, tem que conhecer o nome deles para às vezes clamar. É tudo demônio, mas ele se divide por nome, né? São tudo capanga da mesma gangue, como eu sempre falo, né? Então eu começo a clamar, e o corpo dos irmãos começa a queimar. Recantamaia, começa a queimar, começa a sair tudo. E eles começam a me xingar. E às vezes a gente sente até tontura na hora que os irmãos que trabalham com intercessão sabem que é desta forma. Às vezes a gente sente até tontura. Macumba, feitiçaria, é tudo que não presta. Porque o pecado atrai os demônios. Eles não querem que sejamos purificados na presença de Deus. Rantamaia. Eita, Deus poderoso, como tu és maravilhoso. E é por isso que muitos irmãos estão tendo essas guerras na mente na hora que estão orando, não conseguem se concentrar, sentem desânimo, sentem cansaço. Eu falei, o Senhor me está dizendo aqui que tem irmãos dormindo na hora da oração. É inaceitável. Existe um cansaço físico, é porque a pessoa trabalhou o dia todo, rantaramaia. O cansaço espiritual é pior. Já teve vezes que eu vim aqui orar com os irmãos, que foi ontem, eu não tinha conseguido dormir nada. Eu disse, Senhor, preciso da tua graça para orar aqui com os irmãos. Na hora que eu comecei a orar, rantaramaia, foi embora todo o cansaço. O soldado tem que estar todo o tempo com seus joelhos dobrados, tem que orar 3 vezes ao dia. Tem que buscar o Senhor nas madrugadas. O demônio do medo, isto é um demônio que coloca, porque sabe que não é negócio você estar nos pés do Senhor nas madrugadas. Sabe que não é negócio para você se alimentar da palavra. Sabe que não é negócio para você estar jejuando. Tem crente, entre aspas, que não gosta de orar. Só ora quando vai para a igreja, só ora quando vai dormir. Acha que não é necessário jejuar porque a graça dá dia dele não jejuar. Se ele soubesse como tem um poder sobrenatural, o jejum e a oração acelera a bênção do crente, nos reverte no mundo espiritual e faz com que a graça, a unção, o azeite e o fogo de Jeová esteja sobre a gente. Alassura manto. É desse jeito, meus irmãos. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de clamar. Lute contra esses demônios do cansaço, da guerra na mente, demônios que ficam alojados. Tomem cuidado com as coisas que colocam diante dos seus olhos, porque isso abre a legalidade. Isso está aqui nas legalidades de Satanás, que eu já gravei aqui para os irmãos, para que os irmãos possam ver e saber que não é brincadeira o mundo espiritual, porque quando a gente abre a nossa boca, racalamaia, o Senhor, ele deu autoridade à igreja de Cristo, e isso está incluído homens, mulheres e crianças. A autoridade está sobre a igreja de Cristo. Halamassuri calamaia. Então, quando nós oramos, o fogo de Jeová está aqui comigo. Santo Deus de Israel, que coisa linda, Senhor. Então, quando oramos, o mundo espiritual se ativa a nosso favor. Não é brinquedo não, rapaz. Crente, então, a pessoa que não quer orar, só quer orar quando vai dormir, só quer orar quando está atribulado, só quer orar quando está doente, mas não quer viver uma vida constante. A oração e o jejum, a consagração, a santidade é a ligação espiritual que nós temos com o nosso Senhor. Rantaramaia. É a ligação espiritual que nós temos com o nosso Senhor. Satanás odeia que o crente esteja em oração. Ele odeia que esteja em jejum. Ele odeia. Por isso que às vezes, irmã, estava doendo a minha cabeça na hora da oração. Quando os irmãos sentirem isso, quando eu estiver orando, recalamaia, repreenda que é demônio. Tem um demônio magrelo aí? Cantaramasuri calamaia, que ele gosta de ficar agulhando a gente com tridente. No início da minha conversão, quando eu não tinha o dom da visão, eu estava trabalhando normal e eu sentia como se fosse acupuntura no corpo. Este demônio, ele coloca a doença. Tem pessoas que vai parar no médico e o médico não sabe o que é. É o demônio que está agulhando a pessoa em várias partes do corpo. E aí eu conversando com uma irmã que já tinha o dom da visão, ele se Rutinha, esse é um demônio magrelo horroroso. Ele agulha
ele coloca através dessa agulhada, ele coloca a doença, ele coloca cansaço, ele coloca fracasso, ele coloca as coisas negativas dele. E só foi embora isso quando eu passei a viver uma vida recalamaia de jejum e oração. Eles são tão, como pode dizer, metido, intrometido, astuto. Uma vez eu estava orando e às vezes vem te agulhar quando você está orando por uma pessoa que está cheia de demônio. Naquele clamor que nós fizemos pela vida do esposo da nossa querida irmã Miliane, eu senti uma pontada no meu peito que depois eu contei para a Miliane sobre isso. É desse jeito, trabalhar com intercessão. E é por isso que quem trabalha com intercessão tem que estar se revestindo. Como é que você vai expulsar o demônio se está cheio de demônio no teu couro? Primeiro é nós que tem que estar liberto para depois a gente expulsar o demônio dos outros, meus irmãos. O negócio é sério. Porque quando a pessoa não tem autoridade para expulsar demônio, cantará, maçurica, lamai, os demônios ficam rindo da cara da pessoa. Eles ficam rindo da cara da pessoa. A gente primeiro coloca a nossa vida no altar. A gente primeiro é liberto. E é por isso que às vezes eu não entendo. Quando eu, irmã Ruth, a pessoa está com a vida toda atribulada. Está com a vida espiritual toda bagunçada. Ela está fraca na fé. Ela não tem disciplina de jejum, de oração, de santificação. Ela não está buscando o Senhor. Ela está com a vida toda bagunçada. E vem pedir para me orar pro filho, pelo marido. É você que tem que ser a coluna da tua família. Posso orar, Antaramaia, mas é através da tua vida de santidade, de santificação. Nós, quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos soldados de Cristo e missionários do Senhor, e nós temos que ganhar primeiro a nossa família. É inaceitável, é inadmissível que uma pessoa que é crente não esteja orando pela sua parentela, guerreando para que o Senhor faça a obra na sua parentela. A gente pode pedir para o irmão orar, o outro, mas é você que vai ganhar a tua família para Cristo com os teus joelhos dobrados. Ramachalamaia. Porque o Senhor honra as nossas orações, o Senhor honra os nossos jejuns, né? É desse jeito, E é o quê? É na oração, é no jejum, porque uma coisa é você orar uma vez ao dia, orar somente à noite, jejuar somente quando tem um probleminha, ou fazer a campanha de Daniel, porque eu já disse que eu não jejuo dessa maneira. Os meus jejuns são sem comer e sem beber. Porque foi assim, mas tem o jejum de Daniel. Gente, preguiçoso. Antaramaia, são preguiçosos, coloca disco de farrapada pra tudo. Os meus jejuns são sem comer e sem beber. São sem comer e sem beber. Já fiz o jejum judaico que o Senhor me pediu na nossa primeira campanha. Eu faço tudo por orientação do Senhor. E eu estou fazendo esse jejum porque Ele quer elevar as minhas experiências. E para elevá-lo eu tenho que estar revestida, porque as coisas do mestre não vêm de qualquer jeito. Tem que estar orando recalamaia. Tem que estar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tá achando que a oração é só 5 minutos? A oração tem que passar no terceiro céu e chegar ao trono do Senhor. Eu já vi pessoas na igreja orando, o Senhor disse, não está passando oração. Não está. E eu olho assim, que nem fumaça a oração dando volta. O Senhor disse, clame por esta igreja que eu vou libertar. Isso aconteceu aqui na comum que eu vou, né? E comecei a orar para que o Senhor viesse. Como é que pode ser que as irmãs vão testificar? Eu tô deprimida, uma angústia no meu peito, uma angústia no meu coração. Crente não tem depressão, já falei isso, que é tudo demônio. Se você não leva uma vida de oração, de jejum, vai entrar demônio da angústia, vai entrar demônio da tristeza, vai entrar demônio da depressão. Você tem que estar revestido, porque eles vêm para matar, roubar, destruir. Satanás não ataca para não destruir. Ele ataca para destruir, ele ataca para matar. E a maneira que o crente se reverte no mundo espiritual é oração, é jejum, é santidade ao Senhor. Se afastando do mundo, se afastando do pecado. É assim que o crente... E somente na igreja uma vez na semana, crê que é suficiente para que eu e você entremos na porta da salvação? Hantaramai? Não. Não podemos ser frequentador de igreja descomprometido com o Senhor. Tem que haver uma aliança com o Senhor. Tem que haver um compromisso com o Senhor. E quando você não ora, você não jejua, não se santifica e não lê a palavra, você está sendo desobediente ao Senhor. Hantaramaia. Você está sendo desobediente ao Senhor. Está achando que vai... Esse é crente acomodado. Foi o que eu falei. O crente acomodado. Ele quer a bênção, mas ele não quer dobrar os joelhos e estar aos pés do Senhor. Porque uma coisa é você orar uma vez. Uma coisa é você orar uma vez ao dia. E outra coisa é você manter uma vida de oração contínua nos pés do Senhor.
Uma coisa é você jejuar uma vez na semana. Outra coisa é você manter uma vida. O crente tem que jejuar pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos. Me perguntaram, irmã Ruth, que eu não gosto dessas perguntas. O que você fez para que Deus visse tanta graça em você? Eu fiquei até com vergonha quando a irmã me perguntou isso. Eu fiquei meio sem graça. Eu disse, eu não fiz nada, eu só oro, eu só jejuo. Busca o Senhor nas madrugadas, é o que eu faço. Obedecer, porque não adianta sacrificar e não obedecer. Quebrando a doutrina, não vivendo uma vida autêntica de que ser cristão, desejando o mal para o próximo, fazendo oração contrária para o próximo, chamando o outro disso, daquilo. Isso aí não é viver uma autenticidade cristã, porque uma coisa é você falar da Bíblia, outra coisa é você viver a Bíblia. Hantaramaia. É desse jeito. E é por isso, meus irmãos, que eu não escuto pregações que eu vejo que não é o Espírito Santo. Pregações onde só te ensinam que a graça te dá o direito de entrar pela porta da salvação, que pregam salvação pela graça, quando os meus olhos, Cantaramaia, viram outra coisa no mundo espiritual, Cantaramaia. Não seja um crente morno, não seja um crente acomodado, seja avivado, seja cheia de unção, cheia de azeite. Eu tenho recebido mensagens de irmãos que estão se reerguendo, aleluia, através das mensagens que pela graça do Senhor Ele tem entregado em minhas mãos, e eu venho com muito cuidado, muita cautela, entregar e passar para a igreja de Cristo. Eu sempre falo e volto e reforço que eu não me levantei, eu não me ungi sozinha. As minhas mensagens é para aqueles que querem realmente subir no arrebatamento. As minhas mensagens realmente são para aqueles que querem entrar pela porta da salvação e que me considerem independente do ministério que façam parte. Eu, a sua irmã em Cristo, Hantaramaia. Porque eu sei que eu sou serva de Deus, que eu sirvo a esse Deus forte, Recalamaia. São muitas obras que o Senhor está fazendo, Hantaramaia, no meio da igreja de Cristo que está aqui na madrugada, orando, cura, libertação. O Senhor dando livramento de acidente para a parentela. O Senhor dando livramento de assalto, recalamaia. O Senhor curando pessoas de remédio, de depressão, de tantas doenças e dando a libertação. Esse é um canal de campanha. Este é um canal de oração. Este é um canal de avivamento, de despertamento. E por isso que eu faço isso aqui tudo genuinamente, porque o meu galardão não é aqui. O meu galardão é o Senhor Deus que me vai dar. Amém, meus irmãos? Assim que é isso, continuemos nessa batalha, unidos rumo ao céu, vivendo uma vida autêntica, não sendo morno, não sendo acomodado, não achando que o grande Jeová, só porque é o Deus de Abraão, tem que nos abençoar, só porque ele é misericórdia. Queremos tudo do Senhor, mas não queremos dar corpo e alma e espírito para o Senhor. Ele é ciumento. O grande Jeová é ciumento. Ele tem ciúme dos seus santos com o mundo, meus irmãos. Hantaramaia, ele é ciumento, ele não gosta. Fede em suas narinas, o Senhor repudia, o Senhor despreza. Ai, Jesus, é isso. Eu espero os irmãos aqui 3 horas da manhã. Se unja, viva a vida de oração. Viva a vida de santidade, de jejum. Joga as bagagens do Egito, joga a calça comprida, joga as coisas que vão te impedir de entrar no reino de Deus. Deixa o futebol, deixa o leito sujo, recalamaia. Se teu esposo não é convertido, faz a tua parte, que Deus há de agir na tua família, há de agir na tua casa, porque aqui está falando uma mulher recalamaia que é casada com um ateu, e o Senhor Deus tem me dado graça, tem me dado sabedoria para saber lidar com a minha situação, e eu creio nas promessas do meu Deus, porque ele não é filho do homem para mentir. Tudo que ele fala, ele cumpre. Cantaramassuricalamaya, remachalamaia. E o Senhor tem operado no meio das suas igrejas, operado no meio do seu povo aqui, da sua igreja, do seu povo, dando as bênçãos para os irmãos, curando os irmãos, libertando os irmãos, mostrando as suas maravilhas, mostrando que a presença de Deus é real, recalamaia. A presença de Deus é algo real, é algo maravilhoso. É um gozo, é uma coisa maravilhosa que não tem nada na face dessa terra que faz a gente se sentir maravilhado, que é estar na presença do Senhor. Hantaramaia. Assim que é isso. Fique todos na paz de Deus e eu espero todos aqui 3 horas da manhã para fazermos oração de guerra, recalamaia, e buscarmos a face do nosso Deus para nos revertirmos de toda a armadura de Deus e principalmente
dá tributo, recalamaia, dá graça, dá louvor a esse Deus grande, Deus vivo, Deus de milagre, Deus que não cessa, Deus que fala audivelmente, cantará massuri calamaia, e o Deus que opera milagres. Fiquem todos na paz de Deus, até 3 horas da manhã. Amém.